o que vamos falar, ou seja, do grande processo em Portugal, um processo que foi ímpar, foi único em Portugal, que é do grande ocupação de casas na ordem das milhares de pessoas. Ainda hoje não se consegue contabilizar quantas famílias e quantas, em número absoluto, se foram 40 mil, se foram 70 mil, mas é uma ordem de grandeza dessa ordem, não é uma coisa, um epifenómeno de meia dúzia de pessoas, como às vezes fazem ocupações hoje, que têm o seu interesse, mas que de qualquer maneira são atos isolados. Isto foi um fenómeno muito grande e eu, portanto, vou-me socorrer aqui de algumas cábulas só para lembrar a minha memória, porque eu, quando se dá o 25 de Abril, eu tinha acabado de fazer 14 anos. Eu faço 14 anos a 13 de Abril e, portanto, o 25 de Abril e as primeiras ocupações de casas são a 28 de Abril, 3 dias depois do 25 de Abril. E eu, precisamente para não me perder, ou seja, para não falar a citação só, porque evidentemente que isto é uma coisa que dá dentro de mim bastante, não é? Contribui muito para a minha formação enquanto cidadão revolucionário, enquanto militante da causa revolucionária. Para eu hei de falar da minha experiência enquanto moço de 14 anos, mas vou-me agarrar agora a limites temporais do que aconteceu de facto perante notícias de jornais, títulos de imprensa e coisas muito pequeninas só para não ser um massacre também, agora aqui na enxurrada, mas umas 10, 15 coisas dos primeiros meses a seguir ao 25 de Abril. Estamos a falar de uma época em que não vale a pena agora verbalizar os grupos que existiam, mas os grupos que existiam ainda não são os grupos que depois vão existir no processo, ainda não são grandemente os que vão ser conhecidos depois no processo revolucionário, seguir quando os grupos, uma parte dos grupos se federam no que veio dar origem ao UDP, e o PRP era muito pequenino, o MES ainda não é existente e o PCP-ML eram dois grupos a degladiarem-se um com o outro e, portanto, havia o ACMLP que no sul do país e na região de Lisboa era muito pequenina e era sobretudo um grupo que havia, o grupo que eu depois venho a fazer parte dele mais tarde, que é o MRPP. Estamos a falar dos primeiros meses, dos primeiros 5, 6 meses a seguir ao 25 de Abril. Não estamos a falar depois dos antissocial-fascismos, não estamos a falar dos IANs, não estamos a falar depois dos desenvolvimentos a seguir. Isso são depois outros campeonatos e outras vertências das problemáticas, que não é hoje de certeza que vamos discutir aqui ou falar sobre isso, penso eu. Embora eu não tema conversar sobre isso também, como é evidente, mas acho que não é por tabu, mas é porque não é o assunto hoje. Portanto, em 28 de abril de 74, moradores de barracas da zona do bairro da Boa Vista, na zona de Lisboa, na zona do Monsanto, na zona de Benfica, ocupam casas vagas num bairro social e é a primeira ocupação coletiva de casas. Tem a particularidade de ser organizada por militantes do MRPP que vão às barracas organizar as pessoas e juntá-las para elas irem ocupar as casas. Um pouco por toda a parte, as paredes enchem-se de pinturas murais com as mais diversas mensagens políticas. A 1 de maio de 74, inicia-se no Porto um movimento de luta dos bairros camarários contra o regulamento camarário em vigor. O bairro de São João de Deus é o primeiro bairro a apresentar este caderno reivindicativo e, portanto, vai ter uma importância muito grande na luta das ilhas, dos bairros degradados e da habitação muito degradada também da cidade do Porto. Em 2 de maio de 74 há uma ocupação das casas vagas da Fundação Salazar em Lisboa, que passa a chamar-se Bairro 2 de Maio, em virtude desta ocupação, que isto é na zona da Ajuda, mais ou menos atrás do quartel do Palácio de Belém, da zona da Polícia Militar, aqui em Lisboa, e também é organizado por militantes do MRPP. A 4 de maio de 1974, apoiados por o tal MRPP, o Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado, habitantes do Casalinho da Ajuda ocupam casas desta dita Fundação Salazar. A Fundação Salazar, passados estes anos todos, ainda existe, com casas, com propriedade, com carrinhas Fundação Salazar. Já em Lisboa ainda tem. 8 de maio de 1974, moradores do bairro da Boa Vista concentram-se junto ao Palácio de Belém para exigir as chaves e a legalização. 19 de maio de 1974, no seguimento de um vasto movimento popular de ocupação de casas, a Junta de Salvação Nacional decide legalizar as ocupações verificadas e proíbe novas ocupações. Esta proibição não vai dar em nada, porque vão haver sucessivas novas vagas e depois começam-se as guerras, a minha ocupação é boa, a tua ocupação é má, e começa-se o processo de divisão dos moradores, que nos casos é conseguido, mas na maior parte dos casos não é conseguido. Em 20 de maio de 1974, moradores da Quinta da Corraleira
lutam pela resolução da falta de habitação. Aqui vai-se começar a construir uma das primeiras grandes cooperativas de habitação a seguir ao 25 de Abril. Em 3 de setembro de 74 inicia-se o processo SAAL em diversos bairros de Lisboa. Mais tarde, o SAAL virá a ter importantes intervenções urbanísticas, entre as quais as das zonas degradadas do Porto, Setúbal e de Évora. Isto é um bocadinho o cheirinho, e eu resolvi pôr mais um bocadinho de cheirinho, com base em títulos só de jornais e algumas transcrições muito mínimas para enquadrar, que é em 2 de maio de 74, as ocupações do bairro da Boa Vista, como já tínhamos visto. Estas ocupações, quem participa nelas são pessoas que viviam em barracas, quer na zona da Venda Nova, da Maia, Amadora, portanto na zona de Lisboa limítrofe com a zona do futuro Conselho da Amadora, que na altura ainda pertencia ao Conselho de Oeiras. Em 3 de maio de 74, os moradores do Casalinho da Ajuda, como também já tínhamos visto, vão ocupar uma ocupação grande de casas. Em 4 de maio, uma estrutura que havia que coordenava a habitação, a chamada habitação social em Portugal, que era o Fundo de Fomento de Habitação, dá 120 casas prontas há muito a habitantes da Alverca do Ribatejo. Isto, nesta altura, havia uma coisa que acontecia muito nos bairros, nestes ditos bairros sociais. Havia obras sociais do Ministério das Obras Públicas, havia do cofre dos trabalhadores da Previdência, havia dos serviços sociais da PIDE, da Guarda Fiscal, de uma data de instituições, e as casas à pala de que eram habitação social eram dadas muitas vezes a funcionários de forças especiais do Estado, e com cunhas, com as assistentes sociais, com muitos compadrios, e as habitações muitas vezes estavam anos fechadas, primeiro que fossem distribuídas. Em 5 de maio de 74, as ocupações da Fundação Salazar, várias há 2 anos, prontas, portanto 90 moradias prontas e 200 inacabadas. Por moradores do Casalinho, já tinham sido ocupadas casas da Câmara Municipal no bairro da Boa Vista, no bairro do Relógio, no bairro das Furnas, no bairro das Galinheiras, com o apoio do MRPP, que apelava às pessoas para a criação de um chamado embrião de comitê de bairro. Comitê de bairro que vai ser as comissões de moradores, que na altura ainda lhe chamaram o comitê de bairro. Depois passaram a ser, de facto, esse órgão, que eram as comissões de moradores. O Gabinete Técnico de Habitação não quer entregar as chaves aos moradores do bairro da Boa Vista, que ocuparam as casas, que muitas delas estavam há 5 anos prontas e sem serem atribuídas. A 6 de maio de 74, há uma ocupação das casas camarárias por moradores dos bairros da Boa Vista, Mosgueira, Galinheiras, em Odivelas e no Casalinho da Ajuda. Isto porque no mesmo bairro houve várias levadas, não foi tudo ao mesmo tempo. Às vezes havia ocupações e na semana a seguir havia novas ocupações. Por isso é que aqui há várias datas, às vezes, para o mesmo bairro. Em 8 de maio de 74, casas do bairro da Boa Vista entregues aos ocupantes. Em 8 de maio de 74, o Dr. Roque Laia, que era à altura o presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, dizia: acho justo e certo que o povo ocupe as casas que estão vagas, dado que é imoral haver pessoas a viver em barracas quando há casas vagas. O povo tem de tomar nas suas mãos os próprios direitos, e cada um de nós que é consciencializado dos seus direitos os deve tomar e usufruir, uma vez que os direitos não se pedem nem se solicitam, conquistam-se e usufruem-se. A 9 de maio de 1974, os ocupantes do bairro da Fundação de Salazar entregam à Junta de Salvação Nacional um documento onde pedem a continuação da construção das casas inacabadas. Isto é um processo que se vai passar muito nestes bairros, nas ocupações e nas que eu vivi, como hei de falar daqui a pouco, em Chelas. Havia muitas casas que estavam, em alguns bairros, que estavam construídas há 2, 3 anos e algumas até há 5 anos e não estavam distribuídas, estavam de porta fechada, mas depois, à medida que as ocupações se foram intensificando, havia em bairros, como é o bairro de Chelas, bairros com prédios com 10 andares, que estavam em construção, estavam em tijolo. Portanto, e as casas foram, por exemplo, a minha família ocupou o 9º andar tudo em tijolo.
E, portanto, era depois o processo de a construção continuar, exigir que a construção não parasse e a ligação depois dos moradores com os próprios trabalhadores da construção civil e com a empresa que estaria a arrebatar aquele trabalho. Portanto, foi outra luta para a continuação da construção das casas, mesmo com os moradores lá já a dormirem lá com mantas e a dormirem lá com o bidão de água. Eu no nono andar, a minha família puxava a água da empreitada, cá de baixo, depois era uma mangueira, ia pelos andares todos a mangueira, e eram bidões, e portanto em baldes, e as pessoas lá se iam desenrascando, e durante meses, até que a construção, até que aquilo tivesse a água normalizada, as pessoas faziam vida assim. 9 de maio de 74, 1000 moradores de bairros de Lata ocupam 23 blocos de celas, vários há 2 anos, vão a Belém explicar e solicitar as chaves das residências. O povo quer as chaves, as casas são do povo. Em 10 de maio de 74, moradores das barracas da zona da Cova do Canastro ocupam um bairro Marcelo Caetano, em Setúbal. Em 10 de maio de 74, moradores de barracas da zona de Chelas vão a Belém depois da ocupação de casas desabitadas. Em 10 de maio de 74, há uma ocupação de 23 blocos residenciais na fase de construção em Chelas por mais de 1000 pessoas que viviam em bairros de Lata, reunião com o diretor do Gabinete Técnico de Habitação, instituições que promoveram a construção dos imóveis e delegado da Junta de Salvação Nacional. Casas ocupadas em Lisboa, continua Chelas, bairro da Boa Vista, bairro Casalinho, Odivelas, Parede e outros. 11 de maio de 74, ocupadas 84 casas vagas há um ano, interrompidos os trabalhos de ligação dos esgotos, água e luz, na Madorna, que é na Parede, depois de requerimentos feitos por habitantes das barracas não terem tido provimento, mas de metade das famílias não ter conseguido ocupar casas. Existem-se vários fenómenos aqui também, não há só pobreza, existem, a maior parte das pessoas ocupam por simplesmente casa para si e para os seus, mas em todas as épocas existem oportunistas. Houve oportunistas que ocupavam 2 e 3 casas para as venderem, e quando isso era apanhado pela Comissão de Moradores, pelas comissões, porque principalmente naqueles bairros muito grandes, como era o bairro de Chelas, com prédios com 10 andares em alturas, e alguns em 4 andares, vezes 20 casas por andar, portanto era muita gente, havia comissões de moradores do bairro todo, havia comissões de rua e havia comissões do bloco. E, portanto, e depois começou a haver este controle sobre os oportunistas que tinham ocupado 2 ou 3 casas para vender. Portanto, que isso foi um fenómeno muito circunscrito, muito pequeno, e que em grande medida as comissões abafaram à medida da sua capacidade e à medida que iam conseguindo ver isso. 11 de maio de 74, comício no bairro Lopes, aqui em Lisboa, o povo discute problemas sociais, reunião de moradores dos bairros de Lata, junto da cidade universitária de Lisboa. 13 de maio de 1974, a Junta de Salvação Nacional, sobre as ocupações de casas, lança um comunicado. Perante a ocupação indiscriminada de numerosos fogos de habitação, compreende as razões que lhe deram origem, assegura que esses casos vão ser analisados a partir do presente momento, não serão permitidas mais ocupações, que se necessário serão contrariadas com meios ao dispor da Junta de Salvação Nacional. Aconteceu num caso ou noutro, em Chelas aconteceu numa ocupação com o COPCOM, mas depois o COPCOM vivia a relação de forças, só aconteceu dessa vez, nunca mais voltou a acontecer. Portanto, tinha a ver também com uma relação de forças esquerda-direita. Lembro-nos que a Junta de Salvação Nacional tinha lá os spinolistas todos, e portanto, que é outra história dentro do que é que foi o processo do 25 de Abril e o processo do golpe de Estado de Revolução, e portanto a relação de forças. 13 de maio de 74, eleita a Comissão de Moradores no bairro de Chelas. 13 de maio de 1974, habitantes da Quinta das Fonsecas pedem água e luz para todos. 14 de maio de 1974, representação do casal Ventoso em frente do Palácio de Belém para apresentar reivindicações de caráter habitacional. Autoconstrutores da Quinta Marquês de Abrantes vivem em conformidade com o momento e lutam pelos seus interesses. Há vários interesses aqui também. A Quinta Marquês de Abrantes é na zona oriental de Lisboa, Marvila, que era mais conhecido pelo nome de bairro chinês, não porque tivesse chineses, mas porque é um dos primeiros bairros de Lata e dos mais antigos de Lisboa,
que durante anos e anos era conhecido por bairro chinês, não porque tivesse nenhum elemento chinês, nenhum dessa comunidade, é porque durante anos as pessoas viam nos filmes ou nos documentários os chineses de Xangai todos a viverem em barracas e aquelas casas palafitas, então como ali esta Quinta Marquês de Abrantes era quase tudo natural do norte do distrito de Viseu, de Sinfãs do Douro, e aqui era o bairro chinês porque eram barracas, tudo abarracado, e, portanto foi assim conhecido durante muito tempo. 13 de maio de 1974, moradores da zona da Ribeira do Porto lutam por habitações condignas. Comissão de Moradores da Mosgueira pede a demissão do presidente do Centro Social da Mosgueira Norte. 15 de maio de 1974, em Portimão, mulheres vão à Câmara Municipal comunicar a formação de um grupo de trabalho destinado a distribuir equitativamente os fogos do bairro da Previdência. Petição dos moradores do bairro dos Olivais para pedir para abolir o sistema de casas de renda económica, generalizar a modalidade de propriedade resolúvel a todos os utentes da Previdência. 16 de maio de 1974, é constituída em Lagos, portanto no Algarve, uma comissão de habitantes para distribuir os fogos do chamado bairro da Previdência, há largo tempo concluído. 18 de maio de 1974, recebidos em Belém, comissão do bairro da Mosgueira, moradores da Mosgueira, documento de 600 assinaturas contra a Liga Eucarística, que dirige o Centro Social, entregue na Junta de Salvação Nacional. Moradores do bairro da Mosgueira, em Belém, para pedir a intervenção de quem de direito contra o Centro Social dependente da Misericórdia. Vão à redação do Jornal Diário Popular expor a situação. Reunião de moradores de 8.000 barracas no bairro da Mosgueira. A 20 de maio de 1974, ocupação de dezenas de casas no bairro da Boa Vista, Chelas, Relógio, Casalinho. As casas são do povo, eleitas comissões de representantes por bloco habitacional. Exposição das habitações, dos habitantes dos bairros de Lata, de Santa Marta e Pereiro, em Algés e Miraflores, 500 famílias que há 15 anos aguardam a construção do bairro prometido. 21 de maio de 1974, o bairro da Corraleira organiza-se pelo direito à habitação. 22 de maio de 1974, eleita Comissão de Moradores do bairro das Furnas. 23 de maio de 1974, moradores do Casal Ventoso Centro Social, não serve o povo. 28 de maio de 1974, moradores do bairro de Miraflores pedem ao secretário de Estado da Habitação, Nuno Portas, o cancelamento de toda a urbanização até que seja elaborado novo projeto. 29 de maio de 1974, ocupadas 25 casas do bairro da Vilarinha, Caixa Nacional de Pensões, em Matosinhos, por famílias pobres. Manifesto de moradores do bairro de Santa Maria, em Odivelas, pedir que sejam desmanteladas as barracas sem esgoto, que sejam alcatroadas as ruas, que se faça a escola no bairro, inquérito às condições económicas dos moradores, obras e melhorias na eletrificação, remodelação do posto clínico, cantina e creche ao serviço de quem nela trabalha, remodelação dos métodos de atuação do Serviço de Assistência Social, Comissão de Habitantes do Bairro. 30 de maio de 1974, Centro Social do Casal Ventoso a funcionar normalmente graças a uma comissão de moradores do bairro. Dito isto, portanto, eu lembro-me do prédio que a minha família ocupou. Nós morávamos antes disso em Sacavém. A minha família era o meu pai, a minha mãe, e era eu e uma irmã mais nova que eu, e nós morávamos numa casa, numa pequena casa, que tinha o quarto dos pais e tinha um género de uma salinha em que era eu e a minha irmã que estávamos a partilhar essa divisão. E os meus pais, nestes dias, logo a seguir ao 25 de Abril, vão, não é porque fossem revolucionários, não eram ativistas sequer, para nós percebermos os enquadramentos e a poluição, foram ocupar casas para o dito bairro social de Chelas, hoje chamado bairro das Amendoeiras, na zona de Cabo Ruivo. E os meus pais foram ocupar um prédio que estava em tijolo, estava muito longe de ser acabado ainda, e ocuparam o 9º andar. Nós fomos para lá morar e eu nesse ano, entro nesse ano para o ensino secundário, para o Liceu Dom Dinis, que era uma escola que era lá no bairro também, e o que eu me lembro, apesar dos meus bem juvenis 14 anos, o meu batismo que eu me lembro bem era
havia reuniões no prédio, no átrio do prédio, na entrada do prédio, mas no interior, e eram reuniões participadas por toda a gente. Eu tenho, tanto quanto eu me lembro e tanto quanto eu posso visionar, havia uma grande fronteira e um esbatimento muito grande das idades, de serem velhos, serem novos, de mulheres com miúdos de idade de mamar ao colo e a reunião, e a participarem na reunião, miúdos como eu também a assistir, enfim, não tinha ainda o direito à palavra, nem sequer estava para aí voltado se calhar, mas também assistia e lembro-me de haver, pronto, dá a ideia de, apesar dos fenómenos de oportunismo, como eu já disse, o que caracterizava aquilo muito era portanto, era uma grande fraternidade, até porque as pessoas estavam lá a viver só com os cobertores, depois iam trabalhar e ficava lá tudo ao Deus dará, e os que não trabalhavam, as companheiras que não trabalhavam, assim, ficavam a tomar conta das coisas das outras pessoas, porque aquilo, as pessoas ainda não tinham mobília, ainda não tinham nada, portanto aquilo viveu-se assim durante uns meses bastante largos ainda, numa situação diversa, e depois havia sempre a ameaça até aquilo ser consolidado a ocupação, que fossem despejados ou não despejados. Pois, estas pessoas, as comissões, havia comissões, portanto, de lote, de bloco, havia comissão de rua e havia comissão de moradores. Depois, como aquilo houve várias vagas de ocupação, os meus pais foram da primeira vaga de ocupação, a ocupação que foi 3, 4 dias depois do 25 de Abril. Depois disso há uma ocupação em novembro, que já são fora da lei, aparentemente, porque a Junta de Salvação Nacional diz que só são legais até determinado tempo. Aliás, lembrando também os tempos da reforma agrária, que as terras também, as primeiras eram válidas, as ocupações, a partir de determinada altura também já eram ocupações fora da lei. E aqui era a mesma conversa. Há umas ocupações também grandes em novembro, formam-se 2 comissões de moradores, até por causa dos processos de lei acabarem por ser diferentes, as primeiras estarem mais ou menos sancionadas pela Junta de Salvação Nacional, enquanto as segundas não estavam sancionadas e eram ainda piores, do ponto de vista de legislação. Isto vai haver muitas lutas, vai haver muita disposição destas pessoas em manifestações para junto da Junta de Salvação Nacional, para a Cova da Moura em Lisboa, para o Palácio de Belém, para vários sítios, e vai haver um envolvimento político cada vez maior, que eu não o percebia. Algumas das pessoas que estavam nestas comissões, por exemplo, a pessoa que eu hoje sei que organizou, embora a pessoa tenha por inibição, quase que não fala disso, organizou as ocupações de grandes pessoas que vieram do bairro chinês para vir para ocupar estas casas, que é um nada chamado Álvaro Guerra. Estes lá em Chelas eram militantes do MRV, mas eu nunca lá vi bandeira nenhuma do MRV, eu nunca vi lá nada disso naquele tempo, nem naquela época, nem naquele tempo, o que prova-te que os militantes, para serem vanguarda, não precisam estar lá com bandeiras, precisam na altura certa atuarem e saber como é que vão de atuar, independentemente das pessoas saberem se eles são militantes disto, daquilo ou daquilo outro, é exercer na hora certa o ser o fermento revolucionário, e nessa altura acho que eles estiveram no momento certo, na hora certa e na altura indicada de puxar as pessoas. E isso vai ser muito importante depois em todo este processo das ocupações a seguir, porque depois isto vai se generalizar para o país todo e vão-se passar muito mais ocupações, quer para construir infantários, quer para utilizar casas para fazer outras atividades, e, portanto, mesmo sem ser para a habitação, para o usufruto da habitação. E depois este movimento depressa também vai ter uma importância grande até no que se veio a ocorrer, que não é um processo de ocupação, mas é um processo de autoconstrução de casas, o projeto do SAL e o projeto todo das cooperativas de habitação, que apesar de ser diferente deste, também é a luta pela habitação. Mas este é o processo que eu considero mais genuinamente revolucionário, porque participaram nisto milhares de famílias. E estas casas, mesmo com os processos em retrocesso, com os 25 de novembro e depois com a recomposição do poder burguês, não aconteceu o que aconteceu à reforma agrária, ou o que aconteceu com o controle de fábricas, ou com a gestão democrática das escolas, ou com os cursos livres, ou com outras coisas. Aqui, apesar de tudo, as pessoas ficaram nestas casas. E, portanto, hoje nós vamos a estas famílias, vamos a estas casas. Entretanto, passaram-se, eu tinha 14 anos, tenho 62 agora, mas quer dizer, muitas pessoas destas já morreram, a memória esvai-se, a memória esfuma-se, as pessoas, a maior parte delas não têm ou orgulho ou dinâmica mental, às vezes, para perceber a importância disto, mas estas pessoas
tiveram uma habitação digna pela primeira vez, porque a maior parte delas moravam de facto em barracas. Nós não temos, muitas das pessoas mais novas não têm a dimensão das milhares e milhares e milhares de barracas que haviam nas periferias das grandes cidades, e aqui em Lisboa os bairros de barracas eram de facto muito grandes, e as pessoas viviam miseravelmente sem esgotos, sem água canalizada, com fossas a céu aberto, com rataria, com mosquedo, com as condições mais indignas possíveis. E, portanto, isto foi uma grande conquista civilizacional mesmo, portanto, isto, mesmo com as conquistas, as reconquistas depois da direita e com o poder burguês a conquistar outra vez as pessoas, houve ameaças de serem despejadas, mas nunca foram despejadas, porque o processo foi de facto tão grande, que estes bairros estão lá. Nós hoje vamos lá, não estão lá Che Guevaras, não estão lá Lenines nas casas destas pessoas, provavelmente estão calendários como estão nos outros sítios todos, com as senhoras de Fátima, com as mulheres nuas, com outra coisa qualquer. Não se vê nenhum aspecto revolucionário estético nas casas. Mas isto existiu e não é invenção nossa, e portanto o processo histórico o processo histórico fez-se, e portanto e nós resgatarmos esta e outras memórias, não para vivermos de revivalismo, mas para que isto seja importante, para que haja contágio de que as pessoas, isto não foi sempre assim, nem há de ser sempre assim, e os refluxos e fluxos existem, não havemos de estar sempre num inverno revolucionário, e portanto é importante. E daí a importância de sufragarmos do esquecimento desta memória maldita, a memória de que as pessoas lutaram por melhores dias, e elas próprias, ninguém lhes deu nada, elas é que conquistaram. E a par disto tudo, a participação das pessoas foi brutal, quer na construção de pequenos boletins, pequenos jornais, pequenas coisas feitas por estes órgãos, comissões de moradores. As comissões de moradores, muitas delas deram aulas de alfabetização, outras destas criaram infantários, outras comissões de moradores fizeram muitas coisas muito importantes. Depois, evidentemente, os órgãos de vontade popular praticamente acabaram todos, portanto, com o 25 de novembro e com a derrota do processo revolucionário, muitas destas coisas acabaram de facto, mas elas foram suficientemente importantes, e virão, esta experiência será útil em próximos levantes revolucionários e em próximos, porque isto assenta sempre tudo, as pedras assentam sempre umas nas outras para fazermos a construção. Eu queria mostrar aqui alguns exemplos dos jornais da esquerda revolucionária da altura, que todos mais ou menos se preocupavam com a questão da habitação. Por exemplo, o Jornal da Luar, o Fronteira. Podes subir só mais um bocadinho, exatamente, ok. Diz. Era só subir um bocadinho, se tiver muito... Ok, é isso. A ocupação das casas. A ocupação das casas é uma ação justa. A classe operária. Comissões de moradores em luta. Lutar no mar, lutar em terra. Em frente com as comissões de moradores, os órgãos de vontade popular devem lutar por uma habitação condigna para os trabalhadores. A causa operária. A luta dos bairros. A Folha Comunista, da URML. A situação das casas ocupadas. A propaganda do MRPP na organização daquelas pessoas, daqueles primeiros 3, 4 dias a seguir ao 25 de abril, baseava-se muito em comunicados deste género. Porque vivem em barracas o povo trabalhador. Esquerda Socialista, do MES. Luta por emprego e por habitação. O grito do povo. O povo luta por casas decentes. Luta popular do MRPP.
as casas são do povo, ninguém abandona as casas ocupadas, não entende? Isto para dar um pequeno cheiro do que se estava a passar. Isto, ao mesmo tempo, estava a haver a luta contra a guerra colonial, que não foi dada de bandeja. Era uma luta que estava para continuar e o neocolonialismo estava para continuar. Os spinolistas tinham inventado muitos partidos fantasmas, quer nas colónias, quer cá, e o colonialismo estava para continuar. Ao mesmo tempo estava a haver muitas outras lutas nas fábricas, em todo o lado, nos estudantes. Portanto, é uma altura que a habitação não está sozinha, estão muitas lutas a ocorrer ao mesmo tempo. Nós, os que somos mais velhos, temos uma dificuldade muito grande de explicar a outras pessoas o que se passa num período revolucionário. O que se passa num período revolucionário, o que se passa numa semana é o que se passa agora em 3 ou 4 anos. É uma proporção a realidade de acontecimentos que estão a ocorrer ao mesmo tempo é tão grande, tão rica, tão diversificada, tão intensa, que 3 anos são uma pasmaceira comparada. O que acontece em 3 anos agora não é o mesmo que acontecia num mês naquela altura. Naquela ou noutra altura que se vive um período intenso, provavelmente num maio de 68, noutros vários processos revolucionários diferentes, uns dos outros até de âmbito diferente, mas a nossa experiência da vivência que aconteceu naquela época. E, portanto, isto... É um processo muito rico. Olha, já agora uma constatação é que, pelo que eu me apercebo e do teu testemunho, que vem bem dentro, né? Porque um miúdo a participar nisso fica muita coisa enraizada, também se calhar foi das coisas que ficou mais enraizada do PREC, foi mesmo esta questão das ocupações de casas. Sim, pelo menos é o que me dá a constatar. Por outro lado, uma pergunta um bocado para enquadrar com o convidado que teve aqui, que foi o Cássio Pinheiro Salvador, que peço não estar a dizer nenhuma asneira. Ele falou na altura de um grande envolvimento pessoal ligado à construção civil, operários em termos de apoio, que até teriam usado em alguns casos as máquinas do J. Pimenta, etc. E isso também passou um bocado nessas situações que estiveste mais envolvido. Não consigo ter noção. Pois, a idade, com 14 anos não tinha essa preocupação de ver. É evidentemente que há de ter havido relações de proximidade entre estes ocupantes, que muitos deles eram também trabalhadores de construção civil, que construíam casas para os outros e moravam em barracas. E nesta altura, quando dá o chamado assalto às casas, muitos deles dos próprios trabalhadores da construção civil, mas eu tenho esta noção agora, não é de me lembrar que isso aconteceu, porque pá, com 14 anos eu não tinha essa preocupação, portanto não tenho a noção exata disso assim. É provável que sim, mas quer dizer, eu com 14 anos só posso dizer isto por empirismo, não posso dizer isto digo mais professada do que propriamente por eu ter noção de ter vivido isso. Não me lembro de ter havido grandes choques ou entre trabalhadores de construção civil e ou as mulheres, ou mulheres jovens, regra geral, não é? Com filhos ainda, ou estes choques assim, ou outros choques das pessoas terem que tomar banho lá junto na água, não é? Com a mangueira, porque pronto, os problemas de higiene e assim, ou das casas de banho, não é? De onde é que a gente vai fazer o servicinho num prédio que não tem essas coisas, não é? E portanto que a vida continuava, as pessoas tinham que fazer comida, tinham que ir para os trabalhos de manhã, tinham que tratar dos miúdos e estavam a maior parte dos prédios, não tinham portas, as casas não tinham portas. Punha-se um lençol, punha-se um cobertor a tapar a porta e era a porta, e escrevia-se na parede, casa da família Jaquim, casa do todo isto. E, portanto, aquilo é isto que nós vemos nas pinturas, até era assim também. Também o prédio por ali acima, nos tijolos, ou no cimento, era a casa do Jaquim, a do António, e, portanto, aquilo ia depois, isto as pessoas, uma parte delas conheciam-se, outra parte não se conheciam, porque o processo de entrosamento das pessoas e de solidariedade e de afetos entre as pessoas criou-se, estavam todos ao molho e estava tudo à molho e estava tudo a organizar-se. E eu penso que isso, o aspecto, na altura, as lutas confluíam todas para o mesmo, não é? Porque as pessoas estavam com uma grande apetência e estavam com um grande desejo de mudar, e todas as micro-organizações revolucionárias que havia aproveitaram bem a onda, porque, quer dizer,
porque se não aproveitassem a onda, a revolução não tinha alargado. Isto era só um golpe militarzinho, e o golpe, isto de ocupar casas, isto de ir fazer com que aviões não vão para a guerra colonial, organizar meios para ir gritar que os nossos filhos não vão para a guerra, fazer a convulsão do ensino logo para não haver exames, para tudo, confluir tudo. Portanto, estas lutas todas não deram tréguas ao Spínola e aos spinolistas, e portanto essa confluência dos trabalhadores da construção civil com estes ocupantes e moradores, eu acho que ela deve ter existido naturalmente, pronto, pode ter um caso ou outro de dissidência ou desentendimento, mas penso que o significativo não é porque naquela altura fosse tudo amor e paz, porque evidentemente contradições no seio das pessoas existem sempre, em qualquer altura, em qualquer época, e bestialidades, e estupidezes e coisas assim, mas não era o principal. E como não é o principal, há uma altura em que as pessoas estão muito mais unidas, é para ir para a frente, vai para a frente, e este tipo de ir para a frente acaba por suplantar os rancorzinhos, as invejazinhas e outras coisas que aparecem nas épocas como agora, que existe muito mais a inveja do vizinho, que tem o carro novo, ou de comprou, a filha foi para não sei para onde, ou o filho foi não sei para onde. Portanto, nessas alturas, o espírito das pessoas está muito mais entretido a ir para a frente no comezinho, na chacharia do dia-a-dia cinzento. Tenho a ideia de que, naquela altura, as preocupações das pessoas que estavam nas ocupações e que ocupavam iam muito para além, não sei se ia muito, mas ia para além da simples ocupação da casa, de arranjar um teto com o mínimo de condições, que havia também uma preocupação com os filhos, com a saúde, com a escolaridade. Essa experiência confirmas? Não, confirmo, porque isto é assim, isto deu um sobressalto tão grande nas pessoas. Havia pessoas que, por exemplo, nunca tinham visto uma casa de banho, que é coisas que a gente nos parece caricato, e nojentes da direita até gozavam com as ocupações e com os moradores, fazendo pouco, que estes atrasados vêm ocupar casas e não sabem para que é uma banheira, e até põem estrumeira na banheira, ou põem plantas na banheira, ou põem galinhas na banheira. Como se isso, mesmo quando aconteceu um ou outro caso desses, como se isso fosse uma grande glória para a burguesia. Quer dizer, a ignorância de pessoas que nunca tinham visto uma casa de banho não é glória não é nenhuma glória, antes pelo contrário, só mostra o que é que a miséria franciscana que isto era. Estas pessoas tiveram, portanto, isto é uma espécie de revolução cultural, porque estas pessoas todas juntas acabam têm um processo de aprendizagem muito rápido, e as que são mais desenvolvidas, chamemos assim, contagiam as menos desenvolvidas, e o processo de apropriação de conhecimento faz-se. Eu, por exemplo, lembro-me de se fazer uma coisa que aqui na zona de Lisboa fez-se nas zonas de periferia da cidade, quando a cidade termina e ao lado da rua já é de outro concelho, que é o caso aqui de Moscavide. Moscavide, de um lado é Lisboa, era o Olivais, do outro lado era Loures. O caso de Algés, que era Oeiras, e do outro lado era Lisboa. Ou o caso em Odivelas, ou outros casos assim, com o autocarro da Carris. A Carris só atuava na cidade de Lisboa. E a Carris não ia dentro de Moscavide, já não ia a Moscavide, ou não ia a Algés, ou não ia ao Prior Velho. Então, ou não tinha carreiras de autocarro, terminavam em Cabo Ruivo e não vinham a Chelas, por exemplo. Então organizavam-se as pessoas, ia-se protestar junto da Carris, ou então organizavam-se as pessoas, fazia-se um plenário e decidia-se que se ia desviar o autocarro. E que o autocarro, a partir de hoje, a carreira de autocarro vai todos os dias, começa a ir todos, em vez de terminar aqui, vai terminar lá adiante. E isso era imposto. Isso era imposto pelas pessoas. As pessoas tinham necessidade de transporte, elas até normalmente vinham de bairros em que não tinham nada disto, viviam no fim do mundo, em bairros de barracas amontoadas, montões de pessoas, e não tinham transportes, se fartavam a pé, e este processo de exigir autocarro, por exemplo, e exigir transporte, começou em grande escala e imposto pelas pessoas, imposto mesmo, desviava-se o autocarro e vai mesmo, e começava a ir. E muitas vezes a administração depois ia juntar a administração da Carris, também protestar e impor isto, e por exemplo, os filhos ficarem ao Deus dará, enquanto os pais iam para o trabalho.
havia pessoas mais que tinham filhos à escola, que já tinham filhos em pré-escolar, já tinham essa experiência, e começou-se a querer infantários, a querer pré-escolar. E, portanto, o grau de exigência também das pessoas passou a ser maior. E em muitos sítios que, portanto, as autoridades, via juntas de freguesia, via misericórdias ou via câmaras municipais, não conseguiu. O próprio movimento popular, em muitos sítios, conseguiu fazer infantários. Comissões de moradores que criaram infantários de raiz. Poucos ainda existem, mas existem vários desses que ainda hoje existem, que resultaram disso, são uma resultante desse movimento popular. Cantinas, o processo em Portugal não foi muito feliz, pelo menos não há conhecimento que tenha tido muita experiência. Isso também tem a ver com o machismo, e também tem a ver com o marialvismo, e tem a ver com outras coisas, porque era o fenómeno de quem faz a comida, a regra geral, era a mulher, não é? E, portanto, isso também tem a ver com essa luta, que em Portugal não foi suficientemente grande, mas no que diz respeito a infantários, a luta existiu, essa luta existiu, e do direito à escola, do direito das crianças terem escola, e este direito aos transportes também, quando me lembro. Um dos problemas com que muitos ocupantes se defrontaram foi o conseguir garantir que a ocupação vingava, que elas não eram desocupadas ao fim de algum tempo. Portanto, da tua experiência, não sei se tens conhecimento direto de experiências desse género, da forma como as pessoas resistiram para impedir que estas desocupações se concretizassem. Isto é assim, as primeiras ocupações foram as ocupações dos 3, 4 dias primeiros a seguir ao 25 de Abril, elas foram as primeiras também a ser legalizadas. Tiveram processos burocráticos algo complicados, algumas delas, porque os proprietários dos prédios, apesar de serem todos o Estado, nas suas várias valências, serviços sociais das Forças Armadas, outras caixas de previdências e outras entidades, e outras Fundo de Fomento de Habitação, outras Câmara de Lisboa, outras múltiplas entidades. Algumas delas foram bastante complicadas. Ainda há poucos anos havia um prédio, foi dos últimos a ser legalizados em Chelas, que é na Avenida Espírito Santo, em frente à Igreja da Iurde, da Teto do Espírito Santo. E esse prédio foi o último a ser legalizado, porque era dos Serviços Sociais das Forças Armadas, e aquilo durou, algumas legalizações demoraram mais de 10 anos, um processo mais de 10 anos, muitas delas. Embora as pessoas fossem sempre pagando as rendas, e depois o processo também destas habitações, já há poucos anos, sofreram outras alterações quando um presidente da Câmara de Lisboa deu as casas, propriedade da Câmara de Lisboa, deu-as a uma fundação que era a Fundação Dom Pedro IV. E as rendas foram aumentadas. Portanto, estes processos, e esses moradores andaram a lutar contra essa Fundação Dom Pedro IV, também num processo muito participado, com muitas manifestações, em que aliás tu, Barata, participaste, e eu também, e conseguiram dar de vencida essa Fundação Dom Pedro IV, que era um negócio chorudo de património do Estado, para passar para entidades privadas, e no caso essa foi o Santana Lopes, mas não é o único presidente a ter feito isso, não porque seja o pior nem o melhor, infelizmente, e nós não conseguimos distinguir presidentes do Bloco Central, daquele bloco de poderes, venha ao diabo e escolha o melhor. As casas eram ocupadas e as pessoas ficavam a pagar renda, era? Das primeiras vezes não, porque não havia ninguém para cobrar. Embora as comissões de moradores, à medida que se foram, não digo institucionalizando, mas que se foram soldando, não é? Aconselharam as pessoas a guardar uma quantia de dinheiro todos os meses, uma quantia avaliada assim, pelo menos conversada e portanto, imaginada, a guardarem para quando algum dia lhes pedissem a renda, ter aquele pezinho de meia para pagar. Eu próprio não sei como é que isso foi, não é? Porque os meus 14, 15 anos ainda não fazia contas à vida, mas
depois, quando as rendas começaram a ser cobradas, pronto, as pessoas entraram no processo normal de pagar as rendas, não é? Portanto, uma parte destas casas eram do Fundo de Fomento, passaram a ser geridas à altura pelo Fundo de Fomento de Habitação e outras pela Câmara Municipal de Lisboa. Depois, passado muitos anos, a Câmara Municipal de Lisboa criou a GEBALAS, criou muitas coisas, muitas outras entidades, mas, pronto, e uma parte das pessoas também depois compraram as casas, também tiveram a possibilidade de as comprar passado muitos anos. E outra parte ainda hoje paga as rendas, portanto, mas as casas estão lá e as pessoas, de facto, aquelas conquistas foram irreversíveis. E se não haja dúvidas nenhumas, que aqui não foi como no Alentejo da reforma agrária, que as terras foram parar outra vez aos latifundiários. Aqui este não, porque o processo também é completamente diferente, não é? O processo das casas, este foi uma mais-valia do processo revolucionário e foi conseguido. Eu só estava interessado em saber como é que as comissões eram escolhidas, como é que eram eleitas as comissões de membros? Eram eleitas, as pessoas votavam de braço no ar, que é aquela coisa que choca muito hoje, que não havia liberdade, não havia a máxima liberdade, pois que havia, como em qualquer sítio, há pessoas que têm ou mais apetência ou mais capacidade, há pessoas que querem ser eleitas para tudo, mas não têm capacidade ou não têm, é como tudo, é como em todas as coisas, mas aquilo acontecia, as pessoas eram eleitas porque há sempre pessoas, chamemos-lhe, ou mais militantes, ou com mais capacidade, ou com mais empenhamento, e portanto era nessa medida as pessoas escolhiam, não eram impostas, aquilo não havia propriamente papelinhos, nem havia uma campanha eleitoral, era de braço no ar, reuniam as pessoas e depois diziam, olha, aqui o Jaquim, ali do 5º A, eu voto nele porque ele, ou pelas várias condições, ou porque ele já está habituado, ou porque ele tem capacidade, ou porque ele sabe ler e escrever, coisa que havia outras pessoas que não sabiam, por exemplo, podia ser inibitório, ou porque trabalha no centro de Lisboa e para se deslocar, porque lá teria de haver múltiplas razões para escolher uns e não outros, mas de qualquer das maneiras era nesta base de uma camaradagem, de uma lealdade, de uma vizinhança, era nessa base que se escolhiam, até porque numa primeira fase as pessoas não estavam muito, apesar de aparentemente serem todas de esquerda, porque o processo era de esquerda suficientemente de esquerda, não é? Mas as pessoas não se conheciam ainda de serem deste ou daquele ou daquele outro. Eu próprio estou a dizer que, apesar do papel muito importante dos militantes do MRP naquela primeira fase, eu só muito mais tarde é que eu soube o que eram do MRP, ou que era o MRP que andava por lá, que não estava lá nada a dizer, as pessoas não tinham escrito na cara e também não davam sempre com bandeiras a mostrar que era o seu grupo político. E depois, isso mais tarde, os processos de atiçamento e de sectarização das pessoas e de serem de um grupo e de outro grupo e de se canibalizar, isso depois vai sendo, à medida que o processo revolucionário se vai desenvolvendo, vai se tornar trágico ou caricato e cómico, em alguns casos, noutros casos, pronto, mas isso não é nesta primeira fase deste movimento genuinamente popular, não estamos a brincar a coisas populares. Quando as coisas são mesmo populares, elas têm uma dinâmica de tal maneira que mesmo algum militante que se arme em parvo ou vanguardeiro, no sentido bacoco do assunto, que é de achar que tem uma tal intuição que tem que estar à frente de tudo, ele só está à frente se tiver uma tal maneira de correspondência com as pessoas e que as pessoas o assumam a ele como tal, não é por ele se achar vanguarda que ele passa a ser vanguarda. E, portanto, esse processo ali era genuinamente popular e, portanto, era uma participação das pessoas mesmo, portanto, não era por aparelhos partidários ainda não era por aí. O caso que tu citaste aí, que algumas pessoas ocuparam e por falta de conhecimento até meteram animais nas banheiras, no quarto de banho, aconteceu em São Miguel. Eu estava na terceira, mas em São Miguel, na terceira eu não me lembro de qualquer ocupação, mas em São Miguel houve uma ocupação de um bairro da Providência e também houve essa questão, que as pessoas ocuparam e meteram animais ou coisa do género, e depois a burguesia aproveitou-se e falaram mal, e depois isso é perigosíssimo, quer dizer, é difícil depois combater essa percepção. Mas cá também houve isso, mas bastava ter havido um caso para depois se começar a fazer a anedota das pessoas atrasadas, das pessoas burras ou das pessoas... Mas como se as próprias pessoas que fossem atrasadas
fosse um grande gáudio de quem lhes devia dar a educação, a transmitir a educação, os sistemas educativos que não funcionavam. As pessoas nunca tinham visto de facto uma casa de banho, nem sequer sabiam para que é que aquilo era, e portanto esse processo depois de educação das pessoas, educação sem ser através de castigo, sem ser através de imposições de chicote, de imposições autoritárias, as próprias pessoas são educadas em termos de, quer de higiene, quer de melhorar a sua qualidade de vida, pelo exemplo, isso aconteceu num caso ou no outro, mas aquilo, os reacionários serviam-se disto para dizer que eram pessoas que não mereciam as casas. Lembro-me de se contar, que não sei se foi exatamente verdade, mas presumo que num caso ou no outro foi verdade, de haver pessoas que trouxeram galinhas, moravam em barracas e tinham um quintalinho e tinham galinhas ou tinham coelhos. E chegarem a um nono andar, a um oitavo andar e sabiam-se da banheira para pôr lá os coelhos ou as galinhas. Numa primeira fase, mas isso depois isso foi muito rapidamente alterado, foi muito rapidamente o processo de aceleramento, e não porque chegou lá a polícia ou porque chegou lá alguém que bateu nas pessoas que não pode fazer isto. Não, é um processo de educação das pessoas e das pessoas perceberem que aquilo não é para aquela, a utilização daquilo não é para aquilo, e portanto as próprias pessoas terem outra aquisição de conhecimentos e portanto melhorarem também a sua própria situação, não é? Este processo é o processo praticamente menos conhecido, mesmo das pessoas na nossa área que se preocupam hoje com a memorialização do processo funcionário, lembram sempre do SAAL. Pronto. Não é nenhuma guerra de ciúmes aqui com o SAAL. O SAAL foi muito importante, mas o SAAL é um processo menos revolucionário do que este, do ponto de vista borrar a pintura, não é? Porque é um processo de autoconstrução, um processo... portanto, cumprindo as leis, cumprindo tudo, este é um processo eruptivo, é um processo de erupção que vem por ali acima e rompe. E, portanto, é um processo bastante diferente. E depois, mais tarde, isto vai entroncar depois nas ocupações da Luar para criar clínicas. Por exemplo, aqui nesta zona de Chelas existiu também um posto médico popular, que é uma coisa que as leis higienistas hoje era completamente impossível de existir, pessoas, estudantes virem dar injeções a pessoas e doentes e de ir a dar apoio. Existiram outro tipo de ocupações depois, à medida que isto se desenvolveu, foram-se desenvolvendo outros tipos de ocupações. Mas a raiz das primeiras ocupações, destas ocupações, logo nos dias a seguir ao 25 de Abril, é que vão dar origem depois às outras todas, à dinâmica das outras todas. Por exemplo, aquela dinâmica da clínica da Cova da Piedade, da Luar, e de outros infantários. Lembro-me de um infantário também ocupado pela Luar em Tomar, de uma casa também ocupada pela Luar em Abrantes, no Recióculo do Tejo, em que também deu um infantário. Há muito mais coisas assim. Só que na base disso tudo, quer dizer, no começo disso tudo, vêm estas ocupações destes dias logo a seguir ao 25 de Abril, porque é uma erupção, foi uma erupção de tal maneira. Este é o boletim de um posto médico popular. Podes tentar puxar só um nadinha para trás, não, para trás, ao contrário, ver se não se consegue focar muito bem, é difícil. Pronto. Mas pronto, mas dá para ver, dá para perceber a ideia. Sim. Pronto, porque depois há dinâmicas que se criam muito interessantes nos casos valentes das pessoas que eram eleitas para as comissões de moradores, das profissões que essas pessoas tinham. Em alguns casos, se era eleito um enfermeiro, as questões de saúde eram mais relevadas e, portanto, daí poder haver apoio a um posto médico. Nós há bocado naquelas coisas que eu estive a ler da implicância das misericórdias ou da obra social ligadas à igreja, em alguns bairros fez faísca, se é verdade que em alguns casos houve religiosos ligados aos cristãos pelo socialismo ou cristãos progressistas, noutros casos houve reacionários, puros e duros, e que não gostaram muito deste movimento popular. E, portanto, em alguns casos isso fez faísca forte, não é? E depois o processo de gestão desses espaços públicos que de repente deixaram de ter a igreja lá, foi preciso agilizá-los também. Foi preciso estas comissões de moradores pegarem nisso. E portanto, isso é outra história dentro da história. Há muitas histórias aqui a correr. Os processos de alfabetização, de pessoas que aprendem a ler, e pessoas com idade aprendem a ler e a escrever, ou pessoas que tinham aprendido a ler e a escrever, mas não tinham a quarta classe, ou que fizeram o que era o ciclo preparatório, e que foi nestas comissões de moradores, muitas delas fizeram cursos à noite.
Portanto, há muitas realidades aqui a ocorrerem depois, a própria ligação dos estudantes, quer universitários, quer dos estudantes do ensino secundário, que de repente nas várias organizações de esquerda se dedicam ao movimento popular e se dedicam aos trabalhadores e que vêm de braços abertos para estes bairros de barracas e para estes bairros trabalhar, de alma aberta para a Revolução Popular, e todos os grupos políticos da esquerda revolucionária fizeram isso, uns maiores, outros mais pequenos, uns contam para a história, outros não se conta para a história, nem se fala deles, mas houve este abraço. É um abraço militante e um abraço muito forte. E, portanto, este movimento popular teve vários beijos também, teve vários beijos. Todos os proto-partidos ou proto-organizações portaram-se mais ou menos à altura em relação a isto. Depois cada um vendeu o seu peixe, como é evidente, e cada um tentou impor a sua bandeira. Mas a verdade é que muitos dos militantes das organizações andavam nas comissões de moradores. Querem com comitês de luta de ocupantes e moradores pobres, querem comissões de moradores, querem comissões autónomas de moradores, querem cooperativas de habitação, quer nas várias vertentes. É uma gama muito grande e bastante rica até. E bastante rica.